Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jojão. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Bom dia. Gostaria de meditar com vocês o Evangelho de ontem, 23º domingo do tempo ordinário, do tempo comum. Por isso, passemos a ouvir o Evangelho que nós proclamamos ontem no domingo. Caçemos, pois, nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, palavra de Deus proclamada, começa por observar que muitas pessoas foram atrás de Jesus. Ainda hoje existem muitos que andam atrás dele. Quantas igrejas são fundadas quase que diariamente, novos nomes, novas realidades, enfim. Mas alguém pode seguir o Cristo com o coração de Pedro, de Tomé, que duvida, com o coração de Judas, que o negou, ou com o coração do jovem João, que seguiu o Senhor até mesmo na cruz. Portanto, é importante esclarecer o que significa seguir a Cristo. Vejamos o que o próprio Jesus disse. Vendo tantas pessoas, ele se virou e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O Evangelho começa por observar que muitas pessoas iam atrás de Jesus. Ainda hoje existem muitos que andam atrás dele. Mas alguém pode seguir a Cristo com o coração de Pedro ou de Tomé, como acabamos de dizer. No entanto, muitos, mesmo esclarecendo o significado do verbo odiar, as palavras de Jesus permanecem fortes, perturbadoras a ponto de nos assustar. Como colocamos Cristo? Como podemos colocar Cristo atrás do pai, da mãe, dos filhos e de si, nós mesmos, antes de tudo? Será que Cristo não pede demais?
Infelizmente, por trás dessas perguntas está um medo sutil, o medo de que Deus se nos torne um competidor dos nossos afetos, da nossa vida, quase que um obstáculo. Uma presença desconfortável e avassaladora. É o temor de que Deus se nos torne um empecilho para a nossa felicidade. No entanto, esse medo não tem razão de existir. De fato, Cristo pede que amemos a Deus mais do que o Pai. Porque só é possível amar verdadeiramente o pai, a mãe, o cônjuge, a noiva, a esposa, os filhos, a vida. Em outras palavras, amando a Deus. Muitas vezes acreditamos que somos bons, mas, na verdade, buscamos a nós mesmos. Como é fácil iludir-nos que somos bons. Como é fácil iludir-nos que amamos de fato as pessoas. François Mouriat observa que o amor tornou-se uma palavra equívoca e fortemente poluída. O amor obsessivo de quem quer dominar o outro não é amor verdadeiro. O amor sem fidelidade não é amor verdadeiro. E quantos dizem que amam e não são fiéis? O amor sem sacrifício não é amor verdadeiro. Quantas pessoas que amam o cônjuge não são fiéis? Quantas pessoas que amam a esposa, os filhos e são possessivos? Que amam a esposa e são possessivos? Quantas pessoas que amam os pais, mas quando ficam idosos, não querem nenhum sacrifício, colocam-nos numa casa de repouso ou coisa parecida? Por isso, Jesus propõe decisivamente uma verdade que nos liberta. Somente Deus pode nos ensinar a amar. Somente colocando Deus em primeiro lugar é que alguém é capaz de ser humano, verdadeiramente humano, e, portanto, capaz de amor verdadeiro. Erich Fromm escrevia: no século XIX foi dito que Deus morreu. Os filósofos da morte de Deus, como Nietzsche. Mas no século XX foi o homem que morreu, o homem egoísta. E vemos isso no nosso século XXI. Cada um no seu smartphone, cada um no seu mundo, num restaurante, dentro de casa. A solidariedade morreu. Mas o que significa colocar Cristo em primeiro lugar? Significa render-se à lógica e ao estilo de Deus. Significa reconhecer-se nele. Tu me criaste para ti, de Santo Agostinho. Inquieto está meu coração, enquanto não repouso em ti. Reconhecer-o como sentido, o propósito de nossas vidas. Deus, em primeiro lugar, nos assusta isso? Mas Deus é amor infinito. Amando Deus, se recupera o amor ao próximo e aos outros. O amor libertado, despoluído do egoísmo e, portanto, das insídias da morte. Blaise Pascal podia escrever com razão: a verdade sem amor não é Deus. E ninguém tem o dever de ajoelhar-se diante dela. A segunda leitura que ouvimos ontem é um testemunho da verdade do Evangelho. Foi extraído de uma carta muito curta escrita por São Paulo, a fim de que o escravo Onésimo a apresentasse ao seu senhor Filémon, de quem Onésimo havia escapado. Não sabemos o motivo da culpa, em vez disso sabemos que Paulo defende o escravo e defende com palavras emocionantes. Eu, Paulo, velho e agora prisioneiro de Cristo, Jesus, ora você, Filémon, por meu filho, Onésimo, a quem geri na prisão acorrentado. Eu envio você de volta a ele meu coração. Se em qualquer coisa ele te ofendeu ou te deve, coloque tudo em minha conta. Escrevo com minhas próprias mãos que eu, Paulo, te pagarei. São palavras humanas e calorosas que Paulo escreve. Certamente as aprendeu olhando a lição de Deus que se chama Jesus Cristo. Esse breve bilhete de acompanhamento para um escravo faz parte dos livros inspirados. A igreja o reconheceu como livro inspirado e é um hino à caridade concreta que lembra aos cristãos que seguir a Cristo significa fazer como Ele. Concluindo, meus irmãos, seguir a Cristo é colocá-lo em primeiro lugar, significa aprender a amar de verdade. O exemplo dos santos é a prova clara e convincente.
Na vida de São Francisco de Assis, houve um verdadeiro choque entre ele e seu pai, Pietro Bernardone, comerciante de púrpuras, que queria que seu filho fosse como ele. Mas Francisco se encontra com Deus e começa a dar os tecidos preciosos aos pobres. Pietro Bernardone se revolta e quer deserdar o filho. Em plena praça pública, Francisco se despe e fica nu diante do bispo Guido, que quer cobri-lo com seu manto, e Francisco não aceita. E o pai o deserda. Surge uma pergunta: Francisco amava o seu pai? Certamente ele o amava. E o abençoou mesmo quando o pai o amaldiçoou. Mas era o pai que não sabia amar o filho, porque estava cheio de orgulho e egoísmo. E onde há orgulho e egoísmo, não há espaço para amor. Somente quem tem Deus, que ama Deus em primeiro lugar, sabe amar de verdade. O pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa e a própria vida. A todos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Agora com você, meu irmão querido, Padre Marcelo. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.